E aí, Evil Crew? Hoje estaremos discutindo um caso arrepiante de assassinato, que é ainda mais perturbador, porque parece ter ocorrido, ao acaso, sem motivo conhecido. O caso de hoje é sobre estar no lugar errado, na hora errada. São os assassinatos de Majuba em 1980. Nossa história começa em Winnemucca, Nevada, na noite do 1º de dezembro de 1980. Por volta das 16h30, um residente local do norte de Nevada, chamado Robert Schott, encheu o tanque de seu caminhão antes de pegar a estrada. Enquanto ele enchia o tanque, ele conheceu um jovem magrelo de 23 anos que se apresentou como John, um músico de Hollywood, Califórnia. John mencionou em sua conversa casual que seu objetivo era chegar a Reno para encontrar um emprego na indústria da música, mas ele não tinha carro para chegar lá. Robert Schott decidiu dar uma ajuda a esse encantador estranho. Embora não estivesse indo até Reno, Robert ofereceu a John a oportunidade de acompanhá-lo em sua viagem até Imlay, Nevada. John aceitou com gratidão, e os dois homens pularam dentro do caminhão de Robert com a intenção de partir para o suroeste, na infame Interestadual 80. Uma vez dentro do caminhão, a energia de John começou a mudar. Ele se mexia de forma estranha no banco de passageiro, ao lado de Robert. Seus olhos começaram a se mover nervosamente para todos os lados, olhando para trás e para os espelhos retrovisores. Robert fez o possível para mostrar a John que não era uma ameaça, nem que estava preocupado com a maneira estranha como John estava agindo. John, embora estranho em maneirismos e comentários, não era agressivo de forma alguma com Robert. No entanto, suas ações foram ficando cada vez mais estranhas à medida que continuavam descendo a Interestadual 80. A certa altura, Robert se lembrou de que John começou a falar coisas sem sentido. Sem ser provocado, John disse a ele: "Você pode não acreditar, mas eu sou um bom americano. Você pode não acreditar, mas eu estou de seu lado. Eu lutaria pelo meu país." Enquanto os dois chegaram a Imlay, Robert passou a gostar menos da companhia de John e educadamente comentou isso. John teria que encontrar outra carona para Reno, se ainda quisesse ir para lá. Quando Robert Schott abandonou o estranho que alegou se chamar John, ele não tinha ideia de quão perto ele poderia ter estado da morte. No dia seguinte, 2 de dezembro de 1980, John estava vagando sem rumo ao longo de uma estrada perto do Canyon Majuba, quando foi notado por um homem chamado David Hartshorn, que estava estacionado do outro lado da rua. Hartshorn era um geólogo que trabalhava na mina Majuba Hill, a apenas 37 quilômetros a oeste de Imlay. Como ele precisava ir para o trabalho, Hartshorn ofereceu uma carona para o estranho solitário nessa frente, assim como Robert Schott tinha feito. O aspirante a músico, mais uma vez aceitou com gratidão a oferta. Mas desta vez, quando se apresentou a Hartshorn, disse que seu nome era T.P. Fox. Embora Hartshorn achasse o nome estranho, ele presumiu que fosse simplesmente um nome artístico para o jovem músico. Os dois homens dirigiram em direção à mina Majuba Hill em um silêncio bastante pacífico. Hartshorn ofereceu ao T.P. Fox, obviamente com sede, uma das 2 latas de 7-Up que tinha comprado pela manhã. T.P. apreciou a lata de refrigerante enquanto os dois dirigiam para a Cordilheira Majuba. Em algum ponto durante a viagem, Hartshorn começou a notar comportamentos estranhos em T.P., assim como Robert Schott. Da mesma forma que fizeram no trajeto até Imlay, T.P. começou a falar em círculos. Hartshorn se lembra de T.P. exclamando que alguém está tirando foguetes e um dia desses, um deles vai atingir a minha pirâmide e me estourar. Enquanto o caminhão de Hartshorn parou no estacionamento da mina Majuba Hill, os dois estranhos se separaram. Acenando adeus e observando enquanto o estranho T.P. Fox se afastava com sua lata de 7-Up pela metade, Hartshorn não sabia do que o estranho músico magrelo era realmente capaz. T.P. Fox, cujo nome verdadeiro era Mark James Rogers, era um aspirante ator de Hollywood, sem um rumo real na vida.
Depois de pegar carona pelo norte de Nevada e parar no condado de Pershing, naquele dia fatídico de dezembro, ele não tinha planos reais. Ele vagou sem rumo pela área, perto das minas, por um tempo, até que começou a ficar com fome. Por não estar familiarizado com a área aparentemente desolada, ele continuou andando até que acabou na propriedade remota da família Strode, que era a dona da mina Majuba Hill, nas proximidades. Batendo na porta da residência, ninguém respondeu, mas Rogers encontrou a porta destrancada quando tentou a maçaneta. Rogers entrou na casa sem ser convidado. A casa era grande o suficiente para abrigar algumas pessoas e o conteúdo da geladeira e dos armários indicava que esse era o caso. Guiado pelo ronco em seu estômago, ele caminhou pela cozinha em busca de algo para comer. Ele encontrou uma lata de feijão em um dos armários de Strode e se serviu dela. O bule de café tinha sobrado do café da manhã da família, então Rogers também serviu-se de uma xícara. Ele se sentou sozinho na cabeceira da mesa de jantar da família Strode e curtiu sua refeição simples no conforto da casa de um estranho. Não está claro o que o motivou a escolher ficar na casa de Strode em vez de sair depois de ter comido. Mas mesmo assim ele se acomodou. Rogers vasculhou armários e vasculhou gavetas, invadindo os espaços que pertenciam a Emery e Mary Strode e sua filha Miriam Treadwell. Em sua procura, Rogers encontrou uma pistola em uma das gavetas do quarto principal. Ele enfiou a pistola na cinta da calça de jeans e voltou para a cozinha. Lá, ele pegou uma das facas de açougueiro do balcão e voltou para o quarto principal. Foi aí que ele decidiu esperar. Não muito depois de Rogers entrar na casa de Strode, os três residentes voltaram para casa. Por volta das 13 horas, Rogers ouviu o som abafado de conversas enquanto Emery Strode, de 71 anos, sua esposa, Mary, de 72 anos, e sua filha Miriam Treadwell, de 41 anos, entraram em casa. Rogers garantiu que nada fosse deixado fora de lugar, e então a família não tinha ideia de que eles não estavam sozinhos ou que estavam em perigo. Mal sabiam eles que Rogers estava escondido em sua casa, esperando que eles voltassem. Mary Strode foi a primeira a se dirigir ao quarto principal. Do outro lado da porta do quarto, Rogers esperou até que Mary entrasse totalmente na sala, antes de se lançar sobre ela, com a faca na mão. Rogers mergulhou em direção a Mary e apunhalou-a nas costas. Ele a esfaqueou com a faca de açougueiro com tanta força que conseguiu quebrar 2 de suas costelas. Rogers removeu a lâmina do corpo de Mary quando ela começou a gritar de medo e dor. Respondendo aos gritos de sua esposa por ajuda, Emery correu para o quarto compartilhado do casal. Ao entrar no quarto, ele se deparou com Mark Rogers, de olhos arregalados, que segurava uma faca coberta de sangue. Percebendo que o sangue era de sua esposa, Emery atacou o Rogers. Os dois homens ficaram momentaneamente enredados em uma luta, até que Rogers usou a faca para apunhalar Emery nas costas. Em agonia, o velho perdeu o controle sobre Rogers. Rogers aproveitou o momento de vulnerabilidade de Emery Strode como uma oportunidade para enterrar a faca de açougueiro em seu peito. O impacto da lâmina matou Emery instantaneamente. Enquanto a briga entre Rogers e seu marido continuava, a ferida Mary milagrosamente conseguiu rastejar pelo chão do quarto até chegar ao canto da sala. Foi lá que ela se encolheu de medo quando Rogers ergueu a pistola de seu marido e atirou em seu peito, matando-a. Rogers então arrastou o corpo sem vida de Mary pelo chão do quarto e o apoiou em cima do de Emery, antes de sair da sala. Desde a sala de estar, Miriam estava chamando os nomes dos pais sem parar, esperando uma resposta. Miriam tinha acabado de receber um olho de vidro e estava quase cega do outro olho. Então, ela teve dificuldade em entender o que estava acontecendo. Além de seus problemas de visão, ela também estava usando uma braçadeira de perna que tornava difícil andar quanto mais correr. Rogers a dominou facilmente
enquanto lutava para se libertar de suas garras. Ele usou um cabo elétrico próximo para amarrar suas mãos atrás das costas, antes de forçá-la a ficar de joelhos. Usando o mínimo de esforço, Rogers pressionou a pistola em sua coluna e disparou uma vez, matando-a em uma execução a sangue frio. Rogers arrastou o corpo de Miriam para o quarto principal e o empilhou em cima dos corpos de seus pais. Sem nenhum motivo claro, ele então disparou um tiro no peito de Emery, apesar do fato de que ele já estava morto. Em um esforço indiferente para esconder os corpos, Rogers arrancou o edredom da cama de Emery e Mary e o jogou sobre eles. O sangue começou a encharcar o tecido, quase imediatamente, deixando os restos mortais de suas vítimas apodrecendo no quarto principal da casa. Rogers roubou as chaves do cassal do chão onde haviam caído durante a comoção e saiu correndo da casa. Rogers entrou na caminhonete azul metálico de Strode e acelerou em direção às minas. Vários mineiros na área viram um homem magrelo dirigindo de forma imprudente no veículo reconhecível do Strode, mas não deram importância. Isto é, até que Rogers começou a disparar a pistola roubada na direção de um mecânico da mina local, chamado Ray Horn. Felizmente, Horn não foi atingido e continuou seu caminho pela estrada rural, perto da montanha Majuba, e mais tarde relatou o incidente à polícia do condado de Pershing. Depois de seu tiro, aparentemente aleatório, em Ray Horn, Rogers rapidamente percebeu que a caminhonete de Strode estava ficando sem gasolina. Estacionado ao longo da estrada, Rogers foi avistado por um trabalhador de manutenção da rodovia que não tinha ideia dos atos sombrios que Rogers tinha acabado de cometer. O gentil trabalhador de manutenção ofereceu-lhe ajuda para conseguir mais gasolina para sua caminhonete. Rogers aceitou com gratidão e foi com ele até um posto de gasolina local. Lá, ele comprou um cilindro de gasolina cheio e pediu ao trabalhador da manutenção que o levasse de volta para onde a caminhonete de Strode estava abandonada. O trabalhador da manutenção, sem saber, acabara de ajudar um assassino a fazer uma grande fuga. Rogers então encheu o tanque da caminhonete para poder deixar o condado de Pershing o mais rápido possível. No dia 3 de dezembro de 1980, um dia após os assassinatos de Majuba, o único filho de Emery e Mary Strode, Frank, estava voltando para sua casa na propriedade de seus pais depois de estar fora da cidade em uma viagem de ação de graças. Frank e sua esposa, Linda, estavam completamente inconscientes dos horrores que os aguardavam quando pararam na garagem vazia de Emery e Mary. Assim que entraram na casa dos pais de Frank, na parte pitoresca e isolada do condado de Pershing, eles perceberam imediatamente que algo estava errado. A ausência da caminhonete azul de Emery não era nada fora do comum, mas a casa parecia estranhamente desligada. O casal vasculhou a propriedade até que se deparou com a cena horrível, deixada no quarto principal. Frank imediatamente ligou para o 911 e os policiais do condado de Pershing foram enviados para a residência de Strode. Os policiais descobriram que Emery Strode tinha levado um total de 3 tiros e foi 2 vezes esfaqueado com uma faca de açougueiro que ficou alojada em seu peito. Uma das balas disparadas contra Emery acertou seu relógio de bolso, que estava em seu bolso no momento do ataque, parando o relógio às 13 horas, hora em que se presumia que ele havia morrido. Não demorou muito para a polícia reunir as informações que coletaram sobre um homem estranho que falou de pirâmides e do Monte Olympus e os misteriosos assassinatos de Emery, Mary e Miriam. Várias testemunhas relataram ver um estranho passeando pela área de Majuba com uma pirâmide invertida desenhada na perna da calça, falando de ocorrências ultrajantes em diferentes mundos. Pessoas em todo o condado de Pershing estavam à procura de um homem que tinha vários nomes diferentes, mas mesmo assim era o único suspeito dos assassinatos de Majuba. Não foi até o dia 4 de janeiro de 1981 que a polícia foi finalmente capaz de localizar Mark David Rogers. Do outro lado dos Estados Unidos, na Interestadual 10, no Paradale da Flórida, um motorista fez uma ligação desesperada para o 911. Apressado e nervoso, o motorista descreveu a cena à sua frente da Interestadual.
um jovem esquelético e de aparência psicótica correu para o meio do trânsito. Um carro dirigido por um casal de idosos conseguiu diminuir a velocidade apenas o suficiente para evitar atingir o jovem com seu veículo. O jovem parecia furioso, porque o carro havia parado a tempo. Em um acesso de raiva, o jovem se lançou em direção ao veículo do casal de idosos. Ele lutou freneticamente para ir do capó até o teto e descer até o para-choque, onde segurou com força a bagagem que estava amarrada ali. O tráfego ao redor da cena parou e todos os espectadores esperaram impacientemente pela chegada da polícia local. Uma vez sob custódia policial, os policiais lutaram para obter uma resposta direta do jovem. Ele lhes dera vários nomes diferentes: T.P. Fox, Mark Joseph Haydock e, finalmente, Mark David Rogers. Foi com esses nomes que as autoridades perceberam que haviam encontrado o homem procurado por matar 3 pessoas em Nevada meses atrás. Em seu julgamento, a equipe de defesa de Rogers apresentou depoimentos de várias testemunhas especialistas em psicologia. Quase todas indicaram que Rogers era um esquizofrênico paranoico no momento de sua avaliação. Os especialistas em psicologia também afirmaram que o comportamento de Roger no momento dos assassinatos teria sido consistente com delírios psicóticos, paranoicos, esquizofrenia e psicose. No entanto, havia um perito cuja opinião diferia significativamente de todos os outros. Ele afirmou que era bem sabido que Rogers era um aspirante ator que tinha vindo de Hollywood para Nevada. Por tudo que o tribunal sabia, Rogers poderia muito bem ter fingido seus sintomas. Independentemente de Rogers ter feito um show para os investigadores ou não, ele foi acusado de 3 acusações de assassinato, uma acusação de tentativa de homicídio em um tiroteio separado e uma acusação de furto pelo furto da caminhonete das vítimas. Seu advogado argumentou intensamente contra a pena de morte, afirmando que eles tinham que declarar Mark inocente por motivo de insanidade. O júri não deu ouvidos e Mark David Rogers foi condenado à pena de morte em 1985 pela Suprema Corte de Nevada. Até hoje, não está claro por que Rogers decidiu matar a família Strode. Mas qualquer que fosse seu motivo, se ele tivesse um, Mark David Rogers nunca mais veria a luz do dia pelos assassinatos de Emery e Mary Strode e sua filha, Miriam Treadwell.